uma palavra de Deus para a nossa vida, para a nossa casa e a nossa família, eu tenho a plena certeza que Deus vai conceder a bênção e a vitória para a sua vida. Amém? Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, enquanto o irmão Emerson vai subir aqui. Pai, no nome de Jesus, pedimos a tua bênção. Meu Deus, nós dependemos da tua misericórdia, da tua fidelidade. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra, e todos nós fazemos isso. Esteja, Senhor, de uma maneira nova, extraordinária, nos abençoando, tocando e ministrando através do irmão Emerson nesta noite. Proclame sobre cada um de nós o teu agraciar e o teu abençoar. Assim nós oramos, nós te louvamos e declaramos que tu és a fonte da vida para conosco nesta noite. Amém, Senhor. Amém, 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 queridos. Graças a paz, irmãos. Amém. Deus abençoe a vida de cada um. Que noite linda, maravilhosa. Nós podemos estarmos juntos na presença do nosso Deus. Que essa etapa nova, Gustavo, que você e a Carol estão iniciando, seja um início daquilo que Deus vai fazer na casa de vocês, na vida de vocês. Amém? Guarda esse presente de Deus com tudo o cuidado. Amém? Isso é presente de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui, tendo mais uma vez a oportunidade de estar ministrando uma palavra para a nossa igreja. Estou vendo meus irmãos ali com a camiseta do canal. Receberam a camiseta do canal, têm sido abençoados, né, irmão? Deus abençoe vocês, tá? Quem assistiu ontem a mensagem ouviu ela ontem? Quando o próprio Senhor dizendo ali, explicando na vida de Lázaro, que Jesus demorou para poder chegar até ele, demorou 4 dias, e muitas vezes a gente quer que Deus faz na hora na vida da gente, né? Então aprenda a esperar, aprenda a descansar na sua vida, na sua casa, amém? Glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu quero que você puder colocar a mão no seu coração. Eu quero orar antes. Pai, em nome de Jesus, nós já se alegramos, nós já louvamos, já adoramos o teu nome. Estamos felizes porque a tua casa está cheia e com corações cheios e ansiosos, papai, por aquilo que o Senhor vai falar, por aquilo que o Senhor vai fazer em favor da nossa casa, em favor da nossa família. E nós queremos mais e mais do Senhor sobre nossas casas, sobre nossa cidade, sobre o nosso estado e sobre a nossa nação, porque a família, Senhor, é o bem mais precioso que o Senhor tem, porque a família, Senhor, é o projeto que o Senhor tem feito todos os dias por cada um, Pai, e nós te louvamos, te adoramos e te bendizemos, e a igreja diz, glória a Deus, amém. Já no segundo louvor eu estava doido para subir aqui e tomar o microfone das irmãs. Estava doido para pregar. Tanta presença de Deus, eu falei, tem que ser agora que tem que subir para pregar. Estava muito gostoso. Deus abençoe, Fernanda. Glória a Deus, a irmã Patrícia também. Estava uma bênção, um louvor. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Quantos querem receber uma palavra de Deus para sua casa, para sua família? É um dos temas que eu tenho mais dificuldade, que eu achei mais dificuldade de falar sobre família. Às vezes quando uma mensagem, a palavra é livre e aberta, é mais fácil, o Espírito Santo fala. Mas quando você precisa focar em algo, trazer algo, você precisa ter um cuidado maior. E eu tenho certeza que essa noite o pastor vai ter que chamar muito segurança aqui para poder escoltar eu para sair. Porque vai ter as irmãs que vai ficar bravas comigo, vai ter os irmãos que vão querer pegar o pela orelha lá fora. Mas fique calmo, é Deus trabalhando na tua casa, é Deus trabalhando na tua vida, amém? Glória a Deus. Um dos maiores problemas que a sociedade tem enfrentado é na família. Baixa só um pouquinho só. A família é como se fosse uma célula da igreja. Uma célula no corpo nosso. A Ruth, trabalhando em enfermagem, ela vai saber falar. Quando uma célula ela está morta, quando ela está machucada, quando ela está com problemas, torna o quê? Uma ferida. E quando essa ferida, quando ela não é tratada, ela pode causar uma doença, né? Algo bem grave. Então, a família no contexto geral, igreja, é como se fosse uma célula do nosso corpo. A família, e muitas vezes quando essa célula ela é destruída, ela é machucada, muita coisa pode acontecer. Eu quero que você pegue desde o início aquilo que eu quero trazer para você. Muita coisa pode acontecer quando uma família é destruída.
A família, no contexto geral, ela é a base da sociedade. Então, se a sociedade está toda machucada, se a sociedade está toda ferida, cheia de problemas, cheia de crise, é porque as famílias estão sendo a base para aquilo que está acontecendo, amém? É isso daí. Já percebeu que a destruição dos lares nunca foi por grandes problemas? A maioria dos problemas dentro das casas, a maioria dos problemas de dentro da família não são destruídos por grandes coisas. Quer que eu dê um exemplo? Quando uma empresa quebra, uma empresa fecha, a família se une. Não, nós vamos vencer, nós vamos passar por isso. Quando perde um ente querido, o que acontece? Se une ali, pai, mãe, tio. Não, a gente vai superar essa dor. Mas você já percebeu que a maioria das destruições, a maioria dos problemas que a família tem lá, são nas pequenas coisas? Eu vou mais além. Muitos divórcios, muita separação, não é simplesmente por um fato da pessoa adulterar, a pessoa trair a outra. Não, pode ter certeza que começa com alguma coisa dentro de casa, ou às vezes que falta, ou às vezes que teve falta, ou às vezes não teve um tanto entendimento, e é aos poucos que aquilo seja consumado. Já percebeu que a gente não tropeça numa montanha? Tem como tropeçar numa montanha, igreja? A gente tropeça no quê? Numa pedra, nas pequenas coisas. As famílias são destruídas primeiramente, sabe no que, Sueli? Nas pequenas coisas, nos pequenos tropeços. E a maioria das vezes, quando a gente fala de tropeçar, a gente fala de queda, é porque o teu adversário, o que ele mais quer é ver a sua casa destruída, ver a sua casa assolada, querido. É esse o objetivo. E todas as vezes quando nós vemos algo lá na sociedade, pode ter certeza que são famílias que estão sendo atacadas por aquilo que o diabo quer fazer. Sabe por quê? Porque ele não tem casa, ele não tem uma família, ele não tem uma esposa, ele não tem filho, ele não tem nada. E tudo que você tem é o que ele mais quer. Esses dias um amigo meu, a gente é de um grupo de WhatsApp. E eu fiz muitas amizades no Brasil, tenho muitas amizades, muitos amigos mesmo. E um desses amigos meus um dia falou assim: Emerson, você pode orar por mim, pela minha esposa? A gente está passando por uma dificuldade muito grande no casamento. Vou citar o nome dele. Eu falei: Glaucio, vamos orar sim. E eu várias madrugadas orando por ele, minha irmã. Orando por ele e pela esposa. Aí chegou um dia que eu falei assim: e aí, meu irmão, como é que você está? Tudo bom? E aí, já melhorou? Como é que tá as coisas? Ele falou: sabe o que ele falou, Ruth? Nós separamos. Que isso, meu irmão? Você fez isso? Separamos. Você é doido, cara? Ele falou assim: Emerson, já não está dando mais, porque eu resolvi que eu preciso ser feliz. Eu falei: você quer ser feliz, cara? É mesmo? Você quer ser feliz? Aí eu falei para ele assim: abre 1 Timóteo, Cáter, 5:8. 1 Timóteo 5:8. Eu mandei ele ler esse versículo. 1 Timóteo 5:8. Show? Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua, eu não ouvi, igreja, principalmente os da sua, negou a fé, e é pior que o infiel. Aí ele falou assim: cara, é lindo esse versículo que você leu. Eu falei: cara, você perdeu a sua fé, cara. Mas Emerson, eu preciso ser feliz. Eu falei assim: você precisa ser feliz? Sua filha tem que ser triste agora, tem que ser infeliz. A sua esposa a partir de agora tem que ser infeliz e você feliz. E é isso que eu quero tratar com nós nessa noite. Muitas vezes a gente fala assim: eu preciso ser feliz. Você precisa ser feliz. E a sua casa? Infeliz? E os seus filhos? Vão crescer como? Infeliz? Eu falei que eu ia sair com segurança hoje à noite. Salmos 128, Cáter. Quem tem, abre comigo. Salmo 128, pode ir no versículo 1. Não tiver, abre aqui. Olha o que diz a palavra no Salmo 128, igreja. Bem-aventurado aquele que... Não, eu não ouvi. Bem-aventurado aquele que... Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A palavra diz que o temor é o que? É o princípio da sabedoria. Emerson, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a sabedoria faz com que você possa conduzir a sua família. Que com sabedoria você consegue levar a sua família a viver muito mais alto, a lugares altos.
Com sabedoria você consegue fazer com que a sua família permaneça firme no Senhor. Bem-aventurado aquele que teme, aquele que tem sabedoria e consegue manter a sua casa no Senhor. Mas se eu não tiver sabedoria, Emerson, se com sabedoria você consegue formar uma família linda, a falta dela vai fazer você mesmo destruir ela. A falta de sabedoria vai fazer você mesmo a destruir a sua casa, querido. E eu tenho 4 pontos para nós podermos trabalharmos nessa noite. Como manter a sua casa de pé? Fala para a pessoa que está do outro lado. Como é que você vai manter a sua casa de pé? Gênesis no capítulo 13, Catherine. Gênesis no capítulo 13, versículo 1. Aí nós vamos pular, tá? 1, 5, 7, 8 e 9, tá bom? Gênesis no capítulo 13, 1 diz assim, ó. Presta atenção comigo na história, querido. Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul. Ele, sua mulher e tudo que ele tinha. E quem, igreja? Não, eu não ouvi. Quem? Então eu vou dizer de novo. Abraão foi para um certo lugar. Ele, a sua mulher, tudo que ele tinha aí. Ló. Versículo 5, Catherine. E também Ló, que ia com Abraão. Ele tinha rebanhos, gados e tendas, 7. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. 8. E disse Abraão a Ló, presta atenção. Ora, não haja contenda entre eu e você, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos. 9. Não está toda a terra diante de ti? Ei, pois, aparta-te de mim, e se escolhes a esquerda, eu irei para a direita. E se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Deixa eu resumir para você. A palavra diz que Abraão, quando ele saiu para onde o Senhor tinha mandado, saiu ele, a esposa, tudo que ele tinha, e o sobrinho dele Ló. É isso, né? Sobrinho dele Ló. E onde Abraão começou a ir, começou a prosperar. E junto a ele, quem começou a prosperar? A igreja? Ló. Aí chegou uma hora que o negócio começou a crescer, irmão Sidney. Começou a ficar grande. Sabe o que aconteceu? Contenda entre as pessoas, entre os pastores de Ló, entre os pastores de Abraão. Pode dizer assim, entre os empregados de Ló, entre os empregados de Abraão. Começou a ter problema. Não estava dando certo. Abraão, com sabedoria, falou assim, ó Ló, é o seguinte. Nós somos irmãos, não pode haver briga entre eu e você. Então é o seguinte, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas entre você não pode ter problema. Não pode ter, nós somos parentes. Aí o primeiro ponto que eu quero trazer para você é o seguinte. Faça uma autoanálise na tua casa. Faça uma autoanálise dentro da tua casa. O que você está querendo dizer, Emerson? Tem muita coisa dando errado na tua casa. Tem algo estranho atrapalhando a sua vida de crescer, porque Ló e o seu povo começou a atrapalhar da promessa de Deus agir na vida de Abraão. Até que ele falou assim, o quê? Ó, Ló, aonde você for, eu vou para o outro lado. Tem algo estranho atrapalhando da promessa de Deus agir dentro da tua casa. Então começa a fazer uma autoanálise. Quem são os Ló que precisa sair de dentro de você? De dentro da sua casa, de perto de você? É pesado. Começa a fazer uma autoanálise. Quem é que está atrapalhando da promessa de Deus agir na sua vida, Gustavo? Ruth, Rose. Quem é? Faça essa autoanálise hoje, irmão. Ló estava impedindo da bênção de Abraão acontecer. Estava impedindo, Dair. Entenda. Tem coisas que Deus deu para você, para sua família. Então comece a guardar para você. Silêncio. É você, seu esposo e seus filhos. A promessa é para tua casa, a promessa é para tua família. E mais ninguém.
Ai, Emerson, mas eu não posso pedir para ir embora de casa porque eu preciso evangelizar. Simplesmente prega e deixa Deus agir. Mas dentro da sua casa é você, seu esposo, seus filhos ou quem é. Mas a promessa é com você. E fica em silêncio. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus trabalhar na sua casa. Marcos 5, 35 a 40, Catherine. Abra comigo, igreja. Marcos, capítulo 5, do 35 a 40. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Marcos 5. Amém? Essa história é linda. São duas histórias, querido, para a gente poder fazer uma alta análise da nossa vida. Marcos 5, 35 ao 40, tá bom? Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para de ir fataz mais o mestre. 36. Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, Jairo: não temas, crê somente. 37. E não permitiu que alguém o seguisse. Pega lá, igreja. E Jesus não permitiu que alguém o seguisse, a não ser quem? Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. 38. E tendo chegado à casa do principal a casa de Jairo, viu o alvoroço que estava. E os que choravam, muitos pranteavam. E começou aquele choro, porque a notícia foi que a menina tinha morrido. E entretanto disse-lhe: por que vos aborreçais? Por que esse choro todo? O próprio Jesus disse: a menina não está morta. A menina 40. E riam-se dele. Aqui começa o segredo. E ele, tendo feito a sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava deitada. 41. Vamos terminar aqui. E tomando pela mão, ele disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, levanta-te. E é o que eu digo para você. Deixa eu resumir para você. Jairo queria que Jesus fosse na casa dele. Vocês conhecem a história muito mais do que eu. E quando Jesus falou que estava indo, aconteceu um milagre da mulher que tocou em Jesus, estava 12 anos enferma. E presta atenção, quando ele estava indo, chegaram e falaram assim: olha, Jairo, não adianta você incomodar mais Jesus não, porque a sua filha morreu. Jesus olhou para Jairo, em silêncio, ele disse assim: não tema, simplesmente crê. Quando ele chegou na casa, Jairo, estava um velório armado, igreja. Todo mundo chorando, todo mundo pranteado, porque a menina tinha morrido. Mas aí Jesus falou assim: mas por que tem esse choreiro todo? Por que vocês estão chorando? Ela não está morta, ela dorme. E aquelas mesmas pessoas, irmã, que estavam chorando, sabe o que começaram a fazer? Começaram a rir. Falsidade. Estava ali para o velório armado. Quando Jesus deu uma palavra que ela não estava morta, que ela estava viva, começaram a zombar de Jesus, começaram a zombar da fé de Jairo. Quer ver algo acontecer na tua casa? Quer ver milagre acontecer dentro da tua família? Quer ver a sua casa de pé? Pega essa chave então, remova pessoas que não têm a mesma visão que você tem. Porque a visão de Jairo era: Jesus pode fazer alguma coisa dentro da minha casa. Vai se levantar pessoas para zombar da tua fé. Vai se levantar pessoas negativas. Ah, Ruth, não adianta você fazer isso não dá certo não. Mas eu sempre... Não adianta não, Gustavo. Pessoas negativas, sabe? Remove da tua casa. Remove da tua vida. Remove, igreja. Porque Jesus antes falou assim: é o seguinte, só vai entrar comigo no quarto o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. Sabe por quê? Só pessoas que estavam conectadas com Deus. Pessoas com a mesma visão. Pessoas que estavam crendo. Ah, você está indo para a igreja agora? Que igreja? Não é na igreja não. Estão zombando da sua fé. Remova da sua vida. Isso não é amizade. Isso não é amizade, querido. Segundo ponto que eu quero trazer para você. Catri, abre lá comigo lá. Josué 24:15. Já estou terminando, igreja. Cuidado com a instabilidade. Presta atenção, cuidado com a instabilidade. Não é estabilidade, não. Eu vou explicar. Instabilidade dentro da sua casa.
existem duas instabilidades. Eu poderia nessa noite falar 3, mas se eu falar a terceira, vocês vão pegar de pau. Então eu vou falar só 2 só. Olha o que Josué falou. Porém, se vos parecem mal vossos olhos servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servir. Se aos seus deuses, a quem vocês servirão os vossos pais, o que estava além dos rios, ou os deuses dos amorreus e cujam a terra dos habitais, porém, diga assim comigo, porém. Um dia eu vou trazer algo bacana sobre porém. Porém, eu e a minha casa, eu não ouvi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dar um glória a Deus aí? Você está profetizando sobre a sua vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu disse que eu tinha 2 pontos para trazer sobre instabilidade. O primeiro, instabilidade, sabe o que é? A instabilidade espiritual. A instabilidade espiritual. Alguém sabe o que é instabilidade espiritual? Não? Deixa eu falar para vocês. A instabilidade espiritual, sabe o que é? É aquele pai e aquela mãe que pega os filhos, pega a família, é tudo baseado nesse texto, viu? E fala assim, vamos para a igreja hoje? Aí chega na igreja, louva a Deus, Ruth, dá glória a Deus, glorifica Deus, fala uma palavra maravilhosa, usa a vida do pastor, usa os ministros de louvor, e você vai embora para sua casa cheia da presença de Deus. Aí chega no outro domingo, pastor, vamos para a igreja? Todo mundo já está todo mundo trocadinho, vamos para a igreja. Mas aí passa um domingo, passa 2, passa 3. Aí o pastor fala assim, cadê a família? Instabilidade espiritual, sabe o que é? Não se mantém firme no que você quer. E isso atrapalha o agir de Deus na sua casa. Sabia disso? Pessoa sabe que precisa de Deus. A família sabe que precisa do agir de Deus. Está com um problema muito complicado dentro da casa. Aí vai para a igreja, recebe a oração do pastor, o pastor expulsa o demônio. Aí quando tudo está normalizado, sabe o que fala? Esses dias eu falei para uma pessoa, ô fulano, por que você não foi mais na igreja? Mas, parece que Deus trabalhou muito na sua casa. Rapaz, você não tem noção do que Deus fez na minha casa. A minha esposa está assim, assado. Os meus filhos nunca mais ligaram para mim lá no conselho, nunca mais. É mesmo, cara, e aí? Pô, cara, obrigado, mas você não vai? Não, cara, tá tudo bem, graças a Deus. Uma hora dá certo eu vou lá, fala obrigado pro pai. Instabilidade espiritual. Instabilidade espiritual. A instabilidade espiritual faz com que seja a maior brecha que o adversário quer para sua casa. Sabe por quê? Porque você vira o crente Raimundo. Um pé na igreja e o outro... Os irmãos falaram, não. Quando você não se decide o que você quer. Quando você fala, eu preciso estar com uma vida plena com a minha casa dentro da igreja, meu irmão. Quando você não se decide, é a isca especial para o adversário. Porque ele vai falar para você assim, não vai não. Quando der umas 6h30, ele vai levar lá um parente, ele vai levar um problema para você resolver lá, e você vai falar assim, pastor, ontem não deu para ir por causa disso. E a partir disso vai começar a tornar, sabe o quê? Você longe da presença do Senhor. Longe da presença do Senhor. A igreja ainda é o único lugar com que as pessoas precisam ter para aprender mais sobre Deus. Ainda, querido, que pela internet, por WhatsApp, por um monte de coisa que a rede social tem mostrado para nós sobre evangelizar, sobre pregar, você está aqui, olhando do lado e falando assim, puxa vida, que bacana que eu estou ali com a família do Odair, que bacana que eu estou família, que bacana que nós estamos com essa família de fora, que benção. Não existe algo melhor, Rodrigo, de nós estarmos senão na casa do Senhor. E Josué falou assim, o seguinte, ou vocês decidem, porque a partir de hoje, eu e a minha casa vai servir o Senhor. Mas Emerson, e essas pessoas que já estão na igreja, né? Já se batizou, já tomou uma posição. Desânimo, preguiça, falta de compromisso, até mesmo aqueles que dizem que servem ao Senhor, estão passando por instabilidade espiritual. Não consegue se manter um nível estável dentro da igreja. A pessoa já serviu o Senhor, aceitou Jesus, mas ela não consegue permanecer.
qualquer coisinha já não vai mais na igreja. Aí o marido não ora mais, a esposa não ora mais, os filhos não veem os pais orar mais. Pega essa chave. Família não vem para aprender aquilo que Deus quer. Aí depois não sabe porque o agir de Deus não acontece dentro da sua casa. Eu lembro uma fase da minha vida, acho que o ano passado, a gente estava meio que frio espiritualmente. Chegava na hora de ir para a igreja, minha irmã, eu falava assim, eu não vou não. Aí tava a Débora e a Rose já trocadas. A minha filha falava assim, vamos papai. Hoje eu estou aqui por um milagre. A minha filha falava, vamos papai. E eu olhava assim, eu vinha. Parece verdade? Parece mentira, mas é verdade. Porque eu estava passando por um problema de instabilidade com Deus. Aquela dúvida, aquela incerteza, aquela preguiça, aquela falta de motivação. Está na hora de nós começarmos a vivermos estavelmente. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Josué decidiu estar instável com o Senhor. A partir de hoje nós vamos viver com o Senhor. E a segunda instabilidade que eu quero dizer, sabe qual que é? Emocional. Catri, abre para mim, fazendo um favor. A instabilidade emocional, Provérbios 14:1. A instabilidade emocional é algo que nós precisamos estar centrado dentro das nossas casas. E isso daqui é um dos principais fatores que muitos casamentos se separam. Quantos aqui são casados? Levanta a mão. Acho que toda a igreja, né? Todos são casados, né? Amém. Você não é não, Rodrigo, casado? Não, você não é, né? Rodrigo, você não é casado, não? Rapaz, Deus tem um milagre para você, meu irmão, tá? Aqui é cuidar da família, irmão. E eu profetizo em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus, uma família para você. Você recebe em nome de Jesus? Aleluia. Provérbios 14:1. A instabilidade emocional, deixa eu explicar para você. Eu vou pular um pedaço, senão não vai dar tempo de ir embora. A instabilidade emocional, sabe quando que é? Aquele dia que você amanhece bem. Aí você fala assim pro seu esposo, pra sua esposa: bom dia, amor, tudo bem? E aí as coisas tudo lindo, maravilhoso durante o dia. Quando chega de tarde o marido, ela já começou a olhar para mim já. Quando chega de tarde, aí vai dormir de cara virada. Sempre, não quero você não. De manhã tava uma bênção, aí chegou na hora de dormir, é cada um para um lado, falando de nós não, tô só brincando. Cada um para um lado, cada um para o outro. Um dia você tá bom, aí no outro, um dia você é a mulher de Provérbios 14:1. Toda mulher sábia, o que ela faz, igreja? Um dia ela é a mulher sábia, a mulher que edifica a casa. Aí eu quero que você vá lá para mim em Provérbios 21:19. Aí no outro dia, sabe o que ela se torna? Quando ela está instável emocionalmente. Alguém pode ler para mim aqui? É melhor morar numa terra, o que, igreja? Do que com uma mulher rixosa, irritadiça. Eu falei que hoje eu ia ter que sair com segurança aqui hoje. As irmãs falam: você tá doido? Mulher rixosa, briguenta. Olha lá, mulher irritadiça, irritada e irada. Um dia é aquela que edifica a casa, no outro não tem quem fica perto. E isso tem afetado muitos lares, sabia? Concorda, pastor? Não. Se não concordar, depois você não briga comigo. Um dia a mulher é sábia e no outro ela é o quê? Briguenta, de mau humor. Mas Emerson, não é fácil, né? Principalmente a mulher, eu entendo, não é fácil não. Mas a Bíblia diz, isso se chama instabilidade emocional. Instabilidade emocional. E a instabilidade emocional tem arrebentado a vida de muitos casais, sabe como? Em silêncio. O homem fica quieto, a mulher fica quieta. Pastor, não chega para o pastor e fala: pastor, não estou aguentando mais meu marido. Ou às vezes chega para ele e fala: não aguento mais o meu marido. Agora deixa eu falar um pouco dos homens da igreja. Pastor, não aguento mais o meu marido. Um nervosismo, um estresse. Não sabe onde estão as coisas.
Eu não aguento mais. Aí a Sueli chega, pastor não aguenta. Oi, eu vou dar aí, pastor. Aí a Roselane chega assim, pastor, mas o Emerson tá me dando um trabalho. Foi menos, né, homens? Foi menos, né? Foi menos. E sabe outra coisa que tem afetado em silêncio? O pai grita, bate com o filho, sem ele merecer. Maltrata, fala palavras de maldição. E muitas crianças têm sofrido em silêncio dentro de casa. Eu posso falar por experiência própria. Onde eu moro, meu irmão, é uma família que tem uma criança e tem um pequenininho. E para essa criança maior, é todas as palavras que o inferno possui. E para outra criança, o menor, é todas o que o céu possui. Você já imaginou a situação o dia de amanhã? Crianças que crescem vendo às vezes o pai amaldiçoar, falar palavrão. Você é um burro, você não sabe fazer nada. É só eu que vejo isso só? Não, né? Que silêncio. Mas Deus nessa noite quer curar muitas famílias. Vou dizer de novo. Deus nessa noite quer curar a vida do seu esposo. Deus nessa noite quer curar a vida da sua esposa. Deus nessa noite quer curar a vida dos teus filhos. Quer curar os seus pais, a sua mãe, querido. Ei, você que é nervosinho, nervosinha, deixa Deus te curar. Você que às vezes fica mentindo dentro de casa, deixa Deus te curar. Mente para a esposa, mente para os filhos, depois não sabe porque o abençoar de Deus. Oh, Espírito Santo, a partir de hoje que você possa viver um nível estável com o Senhor. É fácil, Emerson? Não, mas nós precisamos viver a estabilidade estável com Deus. Quantos quer viver aqui nessa noite uma estabilidade com o Senhor? Casas curadas, casas transformadas, querido. O segundo ponto que eu quero trazer está em Romanos 3. Já estou terminando aqui. Romanos 3, 22, 23. Romanos 3, 22, 23. Quem achou pode começar a ler para mim aí. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. 23, Catherine. Presta atenção, porque todos o quê? Pecaram. Não ouvi, diga de novo. Porque todos o quê? E destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecaram, todos, a Bíblia diz que eu, você e todo mundo pecou e foram perdoados por Cristo. E por que é só nós que não quer liberar perdão? Aprenda a perdoar. Todo mundo em silêncio. Se você está aqui hoje, pode ter certeza que é porque alguém te perdoou. Sabia? Se você está aqui hoje é porque alguém te perdoou. Casal que não carrega o perdão dentro de si, retém o abençoar de Deus para sua casa. Tem hora que não posso usar essa palavra. Tem hora que quando a gente discorda um do outro, aí um fica de cara virado para o outro. Mas chega uma hora, amigo, que se não tiver um que vai lá aí, eu e ela não estaríamos aqui hoje. Como estão entendendo? Sempre precisa ter alguém que... Como é que eu vou dizer a palavra? Sempre vai ter alguém que precisa... Quando alguém... Sempre tem alguém que precisa ceder. Sempre vai precisar. Porque se todos nós pecou e Deus enviou o Filho dele para perdoar nós, por que eu e você não podemos perdoar nossa esposa, perdoar nosso esposo? Ah, Emerson, mas não foi eu que fiz. Ah, Emerson, mas não foi eu que errei. Mas Jesus Cristo também não errou. E Ele morreu por mim e por você, para nos darmos vida e vida em abundância. E por que eu e você precisamos reter o perdão dentro de casa?
Fala para a pessoa que está do teu lado assim, eu gosto disso. Vamos perdoar a partir de hoje? Vamos aprender a perdoar, igreja. Vamos aprender a perdoar. Quando nós não perdoamos, estamos falando para Deus: tudo que o Senhor me deu, eu não mereço. A gente só merece por causa, sabe de quem? De Cristo ter morrido por nós, ainda nós, pecadores. Por Cristo ter perdoado os nossos pecados. Tudo que você tem é por causa de Cristo. E você vai deixar sua família se destruir por falta de perdão? Querido, eu falo isso porque muitos casais se separam, Daniele, se separam, Ruth, sabe por quê? Porque não se perdoam. Mas o que vão pensar de mim se eu liberar perdão? E quem errou foi ele. É mesmo. Legal. Mas Cristo morreu por nós, porque nós erramos, porque nós falhamos. Pega essa chave, irmão. O perdão é o passaporte para o seu futuro. Tudo que você ainda vai viver, se você não perdoar e viver uma vida nova depois do perdão, você está retendo tudo aquilo que Deus tem para você, tudo aquilo que Deus tem para a sua família. Tem esposo, tem marido e mulher que vive anos sem conversar, não é isso mesmo, Ana? Tem muitos, você deve saber, né, Ruth? Tem marido e mulher que vive anos, cria os filhos, mas não conversam. Sabe por quê, igreja? Por falta de perdão. E quando você vai ver a estrutura da família, toda arrebentada, toda destruída. Por causa de uma pessoa que não tem um coração de dizer assim: olha, perdão, vamos começar. Deixa eu pular, senão vocês vão ficar bravos comigo. Já pensou se dentro das nossas casas não houvesse o perdão? Como eu disse, tem hora que tá eu e ela, aí não tem jeito, Gustavo. Eu tenho que ir lá e falar assim: viu, o que nós vamos fazer? Fingir que tá tudo bem. Mas porque se não deixar, um conversa com o outro. Tem que ter alguém. Às vezes é ela que vem, às vezes eu. Não importa quem seja. Mas precisa ter alguém que ceda no casal, que ceda dentro da família. Até com os filhos. Não está conversando. Vem cá. Quantas vezes eu com ela, eu brigo com ela, falo com ela. Aí ela fica emburrada, fica chorando. Papai só fez isso porque o papai te ama. Dá um tapinha assim, vambora. Vamos viver. Vambora. Não dá para ficar com rixa. E eu ficava com a minha mãe. Quanto tempo eu ficava sem conversar com a minha mãe? Hoje eu só prego isso porque eu sei que eu fazia isso, Fernanda. Ficava, Ruth. Quanto tempo que eu fui sem falar com a minha mãe? Até que ela chegava. Deus trabalhava. Eu falo isso porque sempre precisa ter um marido ou uma mulher que precisa ceder. E muitas vezes nós dizemos assim: eu não peço perdão porque eu não fiz nada. Presta atenção, tem muitas famílias se desfazendo porque não libera o perdão. As suas decisões de perdoar ou não pode afetar até o futuro dos seus filhos. Como eu disse atrás, tem marido e mulher que não se perdoam nem a pau. E quando você vai ver os filhos, estão tudo arrebentado, tudo... Não estão entendendo? Eu até falei na última mensagem, quando eu falei de Jacó. Jacó foi lá no conflito com o irmão dele, Esaú. Eles eram brigados, Esaú queria matar Jacó. Chegou uma hora que eles precisavam se encontrar. E quando eles se encontrassem, eles iam se matar um ao outro. Jacó com sabedoria, porque tinha temor ao Senhor. Ele começou a pegar presentes. Quando ele chegou perto do irmão, ele ajoelhou 7 vezes. E o irmão vendo aquela cena, sabe o que o irmão fez, que não estava aqui? Levantou o irmão, começou a abraçar e beijar, porque ajoelhar, abaixar 7 vezes, era uma forma de pedir perdão naquela época. Uma forma de se humilhar, de dizer que estava errado. Aí o filho de Jacó, José, anos depois, ele tinha sido vendido pelos irmãos. Quando chegou lá no palácio, lá que teve um encontro com os irmãos, ele tinha um motivo de falar assim: matam eles, prendam eles. Sabe o que José fez? Arrancou a roupa de governador, correu, abraçou os irmãos. Sabe por quê? Se o pai dele perdoou o irmão dele, quem ele era para não liberar perdão? Eu falei isso, última palavra, quem lembra aqui? O fato de você ou não liberar perdão pode afetar dentro da sua casa e no futuro dos seus filhos. A falta de perdão hoje faz você perder
o espaço no coração de Deus. A falta de perdão faz nós perdermos um espaço, Gustavo, dentro do coração de Deus. Sabia? Não, mas vou para o céu, mas tudo bem. Não sei como que é a história lá. A Bíblia fala, né, pastor? Quando você vai ofertar, se você não liberar o perdão para alguém, se consertar com alguém, aquela oferta não é aceita. É verdade? A palavra do Senhor diz. A palavra nos diz. Se Deus, através de Cristo, perdoou todas as nossas falhas, porque nós, cheios de erro, não fazemos o mesmo? Leva isso para a tua casa, querido. Se Jesus perdoou eu posso perdoar quem me fez algum mal, quem falou mal de mim. Sem perdão uma família não anda, não chega em lugar nenhum. Para manter uma família de pé, para manter uma família, para viver uma vida leve, uma vida transformada, precisa perdoar mais, precisa amar mais. Carrega isso quando você for embora. Eu preciso perdoar mais, eu preciso amar mais. Seja você o perdoador. Seja você que vai fazer a diferença. Porque se os seus filhos verem isso, pode ter certeza, pode acontecer o mesmo que aconteceu com a vida de Jacó. O filho dele, José, quando viu o pai perdoar, o dia do amanhã ele vai falar assim: eu vou perdoar, sabe por quê? Porque meu pai e minha mãe tinham um coração de perdoador. Aleluia. Terceiro ponto, só para nós terminarmos, Gênesis 27. O terceiro ponto é: as palavras que eu declaro determinam o futuro da minha casa. Para terminarmos, Gênesis 27, cara, 26 ao 29. Pega essa chave aqui, querido. Gênesis 26 ao 27, 29, tá bom? E disse-lhe Isaac, presta atenção, querido: ora, chegar-te e beijar-me. Quer dizer, Jacó falou para Isaac: ó, filho, gosto de traduzir, é mais fácil. Olha, filho, vem cá, se achega e beija eu, filho meu. 27. Vamos lá. E chegou-se Isaac e beijou. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, o pai sentiu o cheiro das vestes, sabia que era o filho dele, porque Jacó já estava sem as visões, já não estava enxergando. É isso mesmo, pastor? Ele já não enxergava nesse momento aqui. Quando ele viu que realmente era o filho dele, sabe o que ele fez, igreja? Ele abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo. Que o Senhor fez o que, igreja? 28. Aqui está o segredo. Assim, pois, se te Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, a abundância do trigo e mosto. 29. Sirva-te povos. Isso foram as palavras de um pai para um filho. E nações se curvem diante de você, Isaac. Se o Senhor, do Deus do seu irmão e dos seus filhos, da tua mãe, que se encurve a ti, maldito seja os que te amaldiçoarem. Diga assim comigo: maldito será todo aquele que amaldiçoar a minha família. E olha o que ele diz: e bendito será aquele que abençoar você. Você sabe o que é isso aqui? São as palavras de um pai para um filho. Isaac, a partir de hoje, maldito será aquele que amaldiçoar você, meu filho, mas abençoado será aquele que abençoar você. Palavras têm poder. As palavras que eu declaro determinam o futuro dentro da minha casa. Os pais, muitas vezes, sem sabedoria, chamam o filho de tudo isso que vocês ponharam na cabeça. Burro, você não sabe de nada. Aí o dia de amanhã o filho começa a dar trabalho, sabe por quê? Porque as palavras do pai geraram dentro da criança. Você lembra quando Jesus falou assim para a figueira: a partir de hoje você não vai ter mais fruto em você. A Bíblia diz que secou até. Sabe por quê? Porque a palavra de Jesus teve poder. Então, quando você está diante do seu filho, preste muito atenção o que você vai falar. Diante dos seus netos, diante de quem for, diante do seu esposo, seu marido, preste atenção na hora que vocês for falar para o marido, tá? Fala em palavras: olha, minha esposa, você é uma bênção.
Tem uma irmã que já está olhando, já está futucando já o marido assim. Sangue de Jesus tem poder. As palavras, muitas vezes que você libera, torna o destino para dentro da sua casa. Aqui não dá nada certo. E não vai dar. Tudo que a gente... eu não sei o que acontece aqui. A gente quer isso aqui, não dá certo. A gente quer fazer... Mas não vai mesmo. Vai dar certo. Em nome de Jesus, nós vamos conseguir. Em nome do Senhor Jesus, você está curado. Aí a pessoa assim, tá com Covid. Mas não tem mais jeito. Já entubou, está com não sei quantos anos, tá com 200 anos. É normal, não? Em nome do Senhor Jesus, vai sarar. Vai ser curado. Porque as palavras que nós liberamos têm poder. O meu pai, eu costumo sempre falar. Às vezes os pais falam assim, estuda, né? Estuda para você ser um médico. Estuda, porque senão um dia de amanhã você vai sofrer. O meu pai um dia falou assim, eu esqueci, você lembra? Meu pai falou, estuda para você ser pelo menos o motorista do caminhão do lixo. Eu vou dizer algo para vocês, eu já fui motorista de caminhão de lixo. Já fui, Ruth. Trabalhei muitos anos no caminhão de lixo. E se precisar hoje eu vou. Mas a palavra que meu pai liberou para mim estudar, para mim dirigir, não para mim estar lá atrás. Não que é um serviço ingrato. Não estou falando isso, estou falando que palavras têm poder. Aquilo que você profere, aquilo que você fala na vida dos seus filhos, tem poder. Então a partir de hoje, quando você chegar na sua casa, a minha casa é uma bênção. Tudo que não está dando certo a partir de hoje, vai prosperar. Pega essa chave para a sua vida, querido. Olha a oportunidade que Deus está nos dando. As palavras que você libera, sejam boas ou sejam ruins, elas vão acontecer. Elas vão ser geradas. Sabe por quê? Porque as palavras é como uma pedra que você joga. Tem como voltar, irmão Sidney? Quando você joga uma pedra? Tem como? Não tem. Ela pode até variar, né? Mas a água que passa debaixo da ponte, tem como ela voltar para trás? As palavras que você profere, as palavras que você fala são as mesmas. Tudo que você fala vai acontecer. Tudo que você fala vai acontecer. E que eu quero nessa noite resumir algo para você, querido. Que dá tempo ainda. Dá tempo da gente mudar um pedacinho assim, irmão Euri, da sociedade. Dá tempo de nós sairmos daqui ainda hoje. Quando chegarmos amanhã, falamos assim, nós vamos mudar um pedacinho da sociedade. Nós vamos ser diferentes. Não precisamos mostrar lá fora. Mas começa dentro da sua casa. Começa a não agir com seus filhos. Começa a não agir com a sua esposa. Começa a não agir com o seu esposo. Começa a partir de amanhã. Aprenda a fazer uma autoanálise dentro da sua casa. Aprenda a manter uma estabilidade diante de Deus para a sua casa. Aprenda a ser você o perdoador. E aprenda você a liberar palavras de bênção dentro da sua casa. Quantos querem manter a casa de pé? Tem 4 segredinhos para você ir embora com elas. Aprenda tudo isso que nós ministramos nessa noite. Você pode ficar de pé e levanta aí, cara, só para poder parecer que está terminando. Só para parecer. Só para parecer que está acabando. Para de falar que não vai dar certo. O futuro da tua casa depende de você. Depende da sua esposa, depende do esposo. Eu vou falar mais aqui. Para de mentir dentro de casa. O marido para a esposa para o marido. Esconder. Não está acontecendo nada. Como você vai ver, a pessoa está escondendo algo. Liberdade entre os casais. Ninguém é igual a ninguém. Mas em Cristo podemos ser um. Um relacionamento de pai com filho só vai poder ser bom, perfeito e agradável com Cristo no meio. Com Cristo dentro de casa. Mas assim, deixa Deus mudar a realidade do seu lar. Sabe como Deus muda a realidade do seu lar? Vai embora com essa chave para sua casa hoje. Não é com oração. Isso, irmão. Não é com um ato profético. Não é impondo as mãos. É
é você ter a atitude de querer mudar a sua casa. Eu quero que a minha família viva os melhores dias. Eu quero que a minha casa viva algo novo do Senhor. Deixa o Senhor controlar o seu emocional. Pegue mais um pouquinho, cara. Isso. Deixa o Senhor controlar o seu emocional, querido. Mas Emerson, eu não consigo. É o Espírito de Deus que vai fazer isso, não é você. Você simplesmente precisa permitir que Deus mude as tuas atitudes, os teus gestos dentro da sua casa. Dá glória a Deus dentro da igreja, mas quando chega dentro de casa, é palavrão, é mentira, é preguiça. Porque aqui é fácil nós vivermos Cristo. Mas Cristo quer que nós vivamos isso primeiramente, sabe onde? Antes de ser lá fora, dentro da nossa casa. O agir de Deus que as pessoas vão ver não é lá fora, primeiramente é dentro da sua casa. Nossa, mas a casa da Fernanda é uma bênção. A casa da Ruth, o que acontece naquela casa lá? A casa do irmão Sidney, o que acontece? É Deus, é o Senhor. Feche seus olhos, querido, deixa eu terminar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Sabemos que os problemas nós vamos carregar até o dia que nós fecharmos os olhos. Mas enquanto nós estamos com os olhos fechados, Senhor, nós queremos declarar nessa noite, nós queremos uma mudança na nossa casa, nós queremos uma mudança dentro da nossa família, Senhor. Que já não seja mais nós, mas seja o Teu Espírito, seja o Senhor. Nós simplesmente queremos um transformado, Senhor, um transformar para a nossa casa, um transformar para os nossos dias. Aleluia. Olha aqui para mim, igreja, baixa só um pouquinho, Catherine. Vocês lembram no início que o meu amigo, quando ele separou, baixa um pouquinho, ele falou que ele separou porque ele queria ser feliz? Vocês lembram? Deixa eu terminar aqui. Sabe o que é felicidade? Isso eu falo por mim, se você quiser carregar para você. Felicidade para mim é ver a minha esposa feliz. Felicidade para mim é ver a minha filha feliz. Quando você abre mão da sua felicidade para fazer outra pessoa feliz, lá no céu tem alguém que quer fazer você feliz. Que se a sua casa está feliz, você está feliz. Se a sua esposa quer ser feliz, ela vai fazer você feliz. Tudo isso porque lá no céu tem alguém todos os dias querendo a sua felicidade, querendo abençoar para a tua casa. Aleluia, amém? Pastor, você tem a palavra? Que essa palavra fique no teu coração, igreja. Você possa viver os melhores dias da sua vida, em nome de Jesus. Pastor, tem a palavra? Deus abençoe a todos, eu agradeço desde já. Queridos, guarde isso dentro do seu coração. Nós precisamos realmente tomar iniciativas para que Deus possa se mover na nossa vida. Não é? Feche os seus olhos. Pai Celeste, nós te louvamos por esta noite tão abençoada. Queremos te agradecer pelo período que tivemos de te levantar adoração e louvor ao Senhor. E por ouvir também da tua palavra aos nossos corações. Meu Deus e meu Pai, que todas essas verdades possam fluir no nosso interior e que não seja simplesmente palavras, mas que possamos praticar no nosso dia a dia, com o nosso cônjuge, com a nossa família, e que o nome do Senhor venha a ser engrandecido na nossa casa, na nossa família, que o nosso lar seja abençoado e agraciado pelo Senhor. Nos ajuda, Espírito de Deus, envolva-nos e faça-nos viver a tua luz e a tua graça. Assim nós oramos, nós te bendizemos, Pai, e pedimos ao Senhor que manifeste os teus milagres, as tuas maravilhas. Ó Senhor, sustenta cada vida, cada pessoa que tem estado neste lugar e
conceda a tua bênção em todos os sentidos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Nós o agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Amém, queridos. Quarta-feira nós temos o nosso culto às 7h30. É isso, né, amor? 7h30, tá bom? Quarta nós temos o nosso culto às 7h30 e domingo às 7h. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e que você tenha uma semana de vitória e de bênção. Amém? Que Deus abençoe a todos.